This call is now being recorded. Good morning, third year graduates. Bom dia, terceiro ano, concluintes, né? Graduandos. Vamos dar início à nossa segunda semana de aula, né? Então vamos lá. Bom dia, Adriana. Chegou agora. Adriana, é o seguinte, você já pode registrar sua presença lá no chat, ok? A partir dessa semana, eu vou utilizar a palavrinha aqui, tudo minúsculo, para registrar a presença. Presente é uma palavra razoavelmente grande, né? Basta ir lá e colocar aqui, e já tá bom. Então vamos lá. Vamos dar início. Não foi essa tela. Adriana voltou. Teve problema aí, Adriana? Foi? Adriana, é o seguinte, a frequência vai ser registrada lá no chat com a palavrinha aqui, tudo minúsculo, tá? Eu tirei aquele negócio da palavra presente, porque era muito comprido, então ficou só aqui. Então vai lá, escreve aqui e a presença já vai estar registrada. Bom, comecei a projetar aí para vocês, e bom dia. Comecei a projetar aí para vocês o nosso caderno de apoio, tá? Caderno de apoio do terceiro ano, terceira unidade. Na aula anterior, a gente veio até o Explorando a Trilha. Vamos pegar daqui para finalizar essa trilha hoje. Explorando a trilha. Bem, é hora de enveredarmos por outros atalhos para conversar um pouco sobre nosso ponto gramatical proposto. Orações condicionais, né? O if clause. Primeiro leia as frases e expressões. Primeiro leia as frases e expresse sua opinião. Você concorda com o que é dito? Explique. Veja só, o if clause é aquela expressão na língua inglesa que eu dependo de uma frase que causa uma situação, né, se algo ocorrer, e outra que expressa o resultado. Se eu fizer o jogo, poderei ganhar na loteria. Então, qual é a condição para eu ganhar na loteria? É se eu fizer o jogo. Então, ok? Vamos ver as duas frases que eles nos dão como exemplo. People will all have a better life if affirmative actions are implemented. Pessoas terão uma vida melhor se ações afirmativas forem implementadas. Então, qual a condição para que as pessoas tenham no futuro uma vida melhor? As ações afirmativas serem implementadas agora. Okay? Então, aí eu tenho um if clause. Letra B. If affirmative action had not been implemented, black people would not have entered the university. Se ações afirmativas não forem implementadas, pessoas negras não entrariam na universidade. Então, qual a condição para que as pessoas negras entrem na faculdade? Que as ações afirmativas sejam implementadas. Então, é sempre um if e uma causa. Ou melhor dizendo, uma frase de causa, ok? E uma frase que indica resultado. As duas juntas dá o if clause. Vamos ver aqui agora. Ainda de acordo com as duas frases anteriores, responda. Amanda chegou agora. Ainda de acordo com as frases anteriores, responda. Em que tempo verbal estão os verbos destacados? Na primeira frase, nós temos aqui o will, que indica o quê? Futuro, ok? Temos o are, está aqui em destaque também, are implemented, que vai indicar tempo presente. Aqui nós temos had not been implemented, seria o passado, ok? Would not have entered, seria o condicional, tá? Então é isso. Indique a oração principal e a oração subordinada nesses exemplos. Então, a oração principal é a do if.
Oração subordinada é a outra. Camila chegou agora também. Camila e Amanda, bom dia. Para vocês registrarem a presença aqui na aula, é só ir lá no chat e escrever a palavra aqui, tudo minúsculo, tá bom? Ok? Bom, vamos continuar. Você sabe o significado da palavra if, o que ela expressa? Bom, o if é o se, ok? Faça anotações para comparar com as pesquisas a serem feitas. Deixa para lá, né? Não há necessidade de fazer essas anotações agora. Bom, é importante compreender que as orações condicionais, os if clauses, apresentam dependência de uma circunstância ou condição e um fato ou resultado. Bom, então eu preciso de uma circunstância, uma condição, o if, para que um fato ou um resultado ocorra, tá? Tais circunstâncias e fatos podem estar no tempo presente, passado, futuro. Nós vimos nas duas frasinhas anteriores que tinha lá passado, futuro, presente. Por isso, para entendermos e aplicarmos essas orações de maneira correta, precisamos conhecer bem os tempos verbais da língua inglesa. Para cada tipo de oração condicional, existem construções verbais específicas. Então, vamos ver aqui. Nós temos 4 condicionais, tá? Mas ele começa a contagem de 0 e não do 1. Deveria ser primeiro condicional, segundo, terceiro e quarto, mas não. Começa do 0 e vai até o 3. Então, o condicional 0 diz o seguinte: os verbos em ambas as orações ficam no presente. Então, eu tenho presente, presente, tanto na frase do if quanto na subordinada. Então, presente, presente, os principais verbos. Primeiro condicional, o verbo na oração if apresenta no presente. Então, no primeiro condicional, na frase do if, na frase de causa, eu tenho o verbo no presente. E na oração auxiliar, eu vou ter o will. Então, zero condicional, presente, presente. Primeiro condicional, presente, futuro. Segunda condicional é empregada para indicar uma condição hipotética e seu resultado, bom dia, Camila, e seu resultado provável. Né? Então, olhe bem, condição hipotética, alguma coisa que pode ou poderia ter ocorrido. E o resultado provável. Então, se aquilo tivesse acontecido, qual o resultado provável? Ok? Nessas orações, a oração if utiliza o simple past, ou seja, passado, e a oração principal permanece no present conditional. Então, eu tenho lá passado e present conditional. Tá? Passado e presente condicional. Certo? Então, se no passado alguma coisa tivesse ocorrido, agora poderia estar acontecendo isso. Tá? Então, a ideia é essa. Então, recapitulando: zero condicional, presente, presente. Primeiro condicional, presente, futuro. Segundo condicional, passado, presente condicional. Terceiro condicional, o verbo fica no passado perfeito. E, na oração principal, o verbo vem acompanhado de would have. O verbo no particípio passado, mais o verbo no particípio passado. Então, aí eu tenho terceiro condicional, passado perfeito, ou seja, aquele que ocorreu, e condicional na segunda frase. Então, ele vai indicar que algo no passado ocorreu e que agora está acontecendo isso. Tá? Bom, que tal dar uma parada na caminhada e fazer pesquisas para aprofundar seu conhecimento sobre os tipos de orações condicionais, if clause? Então, acesse os links ou outras referências sugeridas para fazer sua pesquisa. Além dos links, esse assunto pode ser encontrado em livros ou em gramáticas da língua inglesa para o ensino médio. Faça suas anotações para que possa revisar o assunto sempre que necessário. Veja só, aqui nós temos os links, né, condicionais, if clause, e eu vou deixar o linkzinho lá para vocês na hora que eu colocar para vocês a tarefa da semana, eu vou deixar
o link do meu blog com os assuntos do zero condicional, first conditional, que é o primeiro condicional, second conditional, segundo condicional, e third conditional, ok? Que é o terceiro. Então, vai ter lá o linkzinho, conteúdozinho pequeno, indicando quando deve ser usado e quais as situações. E chamando a atenção para os verbos, tá bom? Para aprofundar ainda mais o sentimento sobre os vídeos sugeridos, nós temos aqui literatura contemporânea, tá? Esse é uma aula de 66 minutos. If Clause, 50 e poucos minutos. E esse aqui do If Clause, esse aqui é coisa de, se eu não estou enganado, acho que é 12 minutos esse vídeo, é mais curto. Esse terceiro aqui vale a pena assistir, ok? Isso depois de ter lido lá no blog como se usa cada um. Bem, já caminhamos por diversos atalhos dessa trilha. A propósito, você lembra que no início dela vimos alguns versos da canção Heal the World? Agora, vamos agora ler a letra completa para entender melhor a intencionalidade do autor e o contexto em que ela se apresenta. Bom, eu gostaria muito de passar o vídeo da música, dessa música de Michael Jackson, mas infelizmente por conta de direitos autorais, se eu exibir, essa aula não pode ir a gravação não pode ir para o YouTube. Ou então, eu acho que eu teria que pagar direitos autorais, é terrível isso. Mas vamos lá. Texto 4, Heal the World. Think about the generations and they say, we want to make it a better place for our children. And our children's children, so that they know it's a better world for them and think if they can make it a better place. There is a place in your heart, and I know that it's love. And this place could be much brighter than tomorrow. And if you really try, you will find there is no need to cry. In this place, we'll feel there is no hurt or sorrow. There are wants to get there. If you care enough for the living, make a little space, make a better place. Heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. A música tem aqui esse link para o Vagalume, né? Lá no Vagalume vocês encontram a letra em inglês, a versão em português e o clipe da música no YouTube. Um link para você seguir para o YouTube. A música é muito bonita, fala a respeito de fazer um mundo melhor, né? Para mim, para você, para os nossos filhos e tal. Basicamente é isso. Né? Texto 5. Income inequality. After collecting after collecting data, research have shown that Brazil is a vast, unequal country where inequality affects all corners and areas. Here's a common example. In terms of ethnicity or skin color, the people with the lowest rates of income, 78.5%, are black or mixed race, while only 20.8% are white. Aqui ele fala de um pouco das questões de desigualdade, né? O texto fala a respeito de questões de desigualdades. Eu vou só pegar um aqui, para vocês terem ideia, as pessoas com a renda mais baixa, 78,5% aqui no Brasil das pessoas com a renda mais baixa são negras ou mestiças, né? Mixed race, que seriam as pessoas assim, aqui a gente chama de pardo, né? Que é aquele que não é branco e não é negro, seria o pardo. 78% de negros e pessoas pardas têm a renda baixa. E apenas 20%, quase 21%, né, que é 20,8% das pessoas brancas é que tem renda baixa. Então a diferença, a desigualdade é muito grande. A report by Oxfam International states
that in Brazil, the six largest billionaires, health and the equity are exactly equal to 100 million poorest Brazilians. Então, ele diz o seguinte, aqui ele diz que as 6 pessoas mais ricas, os 6 bilionários, os primeiros 6 bilionários do Brasil, eles ganham por ano o equivalente ao que 100 milhões de pessoas pobres ganham, tá? É bem desigual mesmo, imaginei. 6 pessoas, o que elas ganham, se juntar essas 6 pessoas, o que essas 6 pessoas ganham por ano, daria o equivalente ao que 100 milhões de brasileiros pobres ganham durante um ano. If the labor market here to continue this path as it has for the last 20 years, women and men won't be earning the same wage until the year 2047, with 2086 being the year where the income of blacks and whites stands equal. Eles fizeram uma previsão aqui que o ano em que pessoas brancas e negras estariam em pé de igualdade, ou seja, ganhando do mesmo jeito, tendo uma renda igual, isso só vai acontecer em 2086. Está bem longe. In March 2017 alone, 17 million children under the age of 14, equal to 4% of the Brazilian population of this age group live in low income houses. 42% das crianças, em 2017, 17 milhões de crianças abaixo dos 14 anos, o que dá cerca de 40,2%, viviam em casas em condições precárias, né? In 2017, the number of people living in extreme poverty in Brazil went up by 11.2%, rising from 13 million and 45 million in 2016 to 14.83 million, based on data realized by the Brazilian Institute of Geography and Statistics, IBGE. According to IBGE, in 2017, the wealthiest 1% of Brazilian's population earned 36.1 times more than the bottom half of the population, varying a monthly income of near $8. The poorest 5 of Brazilians received an average income of $11 a month, compared to 14 the year before. Aqui ele diz que de acordo com o IBGE, 1% da nossa população, né, ganha 36,1 vezes mais do que a maioria, né? Então, tem gente que ganha, por exemplo, a última estatística aqui é que no ano de 2016, as pessoas ganhavam $11 por mês, né? Em média, $11 por mês, as pessoas mais pobres, que era $3 a menos do que no ano anterior, que foi 14. Né? Essas estatísticas, nós temos aqui um link que leva para esse texto. Essas estatísticas, elas estão bem divulgadas, né, por toda a mídia, a gente encontra isso direto. Vamos aqui agora ao resolvendo desafios da trilha. Agora, vamos resolver alguns desafios? Vamos lá? Na letra da canção, o autor pede por... E essa atividade aqui, vocês vão fazer... é a atividade da semana, viu? É a tarefa da semana, ok? Então, vamos ver aqui. Na letra da canção, Heal the World, o autor pede por um caminho para curar o mundo, uma solução para as guerras, um manifesto contra a pandemia, uma solução para os casos de depressão
ou uma providência contra a exploração de menores? Essa é a primeira questão. Múltipla escolha, né? Na frase, if you care enough for the living, o autor deixa claro a existência de uma solução, caso haja dinheiro, tecnologia, cuidado ou felicidade. Também múltipla escolha. And if you really try, you will find there is no need to cry. Nesses versos, a oração condicional se refere a algo que, alternativa A, poderia ter acontecido, B, nunca vai acontecer, ou C, pode acontecer. Também múltipla escolha. Aqui está pedindo para justificar a sua resposta. Mas eu, na atividade lá que vocês vão fazer, eu não pedi para justificar, não. Certo? 4. Responda as perguntas de acordo com informações contidas no texto 5, que é aquele Incoming Inequality. What have researchers present about Brazil after collecting data? Em inglês a resposta, viu? Vai estar lá o espaçozinho para vocês responderem. Will men and women earn the same age by the year 2047? Também em inglês. In what year does the income of black and white stand equal? Também em inglês a resposta. Tá lá no texto, né? Aqui é para saber alguns itens que foram perguntados lá. O próximo passo da nossa caminhada será identificar que tipo de oração condicional está presente nos versos destacados a seguir. Então, vamos ao desafio? Veja só, essa questão, vocês vão trabalhar ela de múltipla escolha, tá certo? Então, eu tenho lá, por exemplo, na música Tears in Heaven, de Eric Clapton, eu tenho a seguinte frase condicional. Would it be the same if I saw you in heaven? If I saw you in heaven? É interrogação. Essa frase está no zero condicional, no primeiro condicional, no segundo ou no terceiro. Vai ter lá as alternativas para você assinalar, tá? Aí você precisa verificar, ficar de olho nos verbos, para poder identificar se está no zero condicional, no primeiro, no segundo ou no terceiro. Letra B. Na música I Will Survive, de Gloria Gaynor, a frase condicional é a seguinte. If I had known for just 1 second, would it be back to bother me? Ok? Mesma coisa. Marcar a alternativa que indica qual é a condicional correta. Letra C. Na música If You Leave Me Now, da banda Chicago. If you leave me now, you will take away the biggest part of me. Primeiro, segundo, terceiro. E por fim, no caso de vocês tem 5, viu? Que eu procurei mais uma para fechar 5. If I Were a Boy, essa música está, essa condicional, essas frases condicionais estão na música If I Were a Boy, de Beyoncé. If I were a boy, I wouldn't turn off my phone. If I were a boy, I think I could understand. Certo? Aí é só marcar. Esse número 6, esse número 6 eu não usei, certo? Eu não usei. Pesquise na internet ou em outras fontes nomes de programas sociais no seu país ou em sua cidade voltados a. Essa questão eu não coloquei. Né? Que era para vocês fazerem a pesquisa a respeito de programas sociais para escolas públicas, letra A, né? Public schools, escolas públicas, women, mulheres, low income communities, as comunidades de baixa renda, e race, raça. Mas não lá nessa. Se você quiser pesquisar e deixar registrado lá no seu caderno, fique à vontade, mas não foi cobrado isso. Tá? A trilha é sua, coloque a mão na massa. Você já sabe que nossa trilha é cheia de criatividade, então, agora que você já conheceu diversas palavras em inglês relacionadas ao tema desigualdade social, selecione algumas delas para criar uma nuvem de palavras. Você pode fazer manuscrito em uma folha de papel ou, se preferir, pode utilizar os recursos do computador ou utilizando sites que ensinam como construir nuvens de palavras como
Word clouds, Mentimeter e Manometer. Seja criativo, criativa, e não perca a oportunidade de exercitar o que aprender nessa trilha. Isso não foi solicitado de vocês, a construção dessa nuvem de palavras, tá? 7, a trilha na minha vida. Que longa caminhada, não é mesmo? Mas que legal você ter chegado até aqui. Bem, vimos que as ações afirmativas constituem formas de reparação social frente às desigualdades que são tão latentes em diversas esferas sociais. Então, nós sabemos que as desigualdades existem, conhecemos, e para reduzi-las, né, para diminuir os impactos dela na nossa sociedade, são criadas ações afirmativas. Então, aqui nós temos quais as situações? Homelessness, que seria os sem-teto, as pessoas que não têm onde morar. Women's low inform, são as baixas informações para as mulheres, né, para as baixas condições para as mulheres. Bad education, uma educação ruim. Depois compartilhe suas ideias com outros colegas e teça comparações para ver no que se assemelham. Isso também não foi necessidade de vocês, basta que vocês pensem um pouco. E para finalizar a proposta de intervenção social, bom, nossa caminhada está chegando ao fim. Pequenas ações se constituem em boas soluções ou melhorias em contextos que favorecem a desigualdade social. Então, agora, é a sua vez de pensar na construção de um mini projeto de uma ação social com o objetivo de ajudar pessoas carentes em sua localidade. Vamos a esse desafio? Você pode seguir essas orientações para começar. Essa elaboração desse mini projeto também não foi solicitada, ok? Tá muito tumultuado, eu vejo como é que tá para vocês, e sentar para fazer isso, precisa ter tempo. Qual problema relacionado a pessoas carentes é o mais grave na sua localidade? O qual chama mais a sua atenção? Construção do projeto. O que pode ser feito? Em que área? Como? Com a ajuda de quem? Por quanto tempo? Respondendo a essas questões, basicamente você já vai ter um esqueleto para o projeto. E aí, se alguém quiser montar um projeto para atuar na comunidade, para fazer a diferença, fique à vontade. Como tarefa, isso não foi solicitado para vocês. Compartilhe seu mini projeto com as pessoas que possam ajudá-lo ou ajudá-la. Se possível, comece buscando ajuda com sua família e com sua comunidade escolar. Não se esqueça, vote as suas anotações para lembrar tudo que estudou. Busque a ajuda do seu professor sempre que necessário para pedir orientações. It's your turn, a sua vez, né? Não, como eu disse, não foi solicitado o projeto, mas se alguém quiser fazer e precisar de uma ajuda, é só pedir, tá bom? Eu parei a apresentação aqui e agora eu vou apresentar o roteiro da semana para vocês, para que a gente veja o que é para fazer. Se bem que eu já passei pelo exercício, né? Vai chegar aí para vocês daqui a pouco. Olha lá, chegou. A semana 2, terceira unidade, de 28 a 3, né? Vimos aqui aula 1 e 2, explorando a trilha, resolvendo os desafios, a trilha é sua, a trilha na minha vida é a proposta de intervenção. Depois da leitura, tarefa 1 e 2, se entregar até o dia 5/7, 5 de julho. Depois da leitura da letra da música, Heal the World, e do texto Income Inequality, responda ao exercício oferecido. E aí foi aquele exercício que eu mostrei para vocês, tá? Tarefa 1 e 2, Heal the World, parte 2, tá aí, ó. Múltipla escolha na primeira questão. Essas são aquelas questões que eu li lá no caderno de apoio para vocês. Questão 2, questão 3, a questão 4 para ser respondido em inglês, ok? E a questão 5 é dizer, esse verso aqui está em qual condicional? 0, primeira, segunda ou terceira? Basta marcar um X. No caso de vocês que fazem via formulário do Google, é só escolher a alternativa correta. A única diferença aqui, deixa eu ver aqui, é que, assim, Tears in Heaven, de Eric Clapton, tá lá, eu li para vocês. I Will Survive, de Gloria Gaynor, tá lá também. Aí, If You Leave Me Now, da banda Chicago, tá lá. If I Were a Boy, de Beyoncé, tá lá também. E aí eu acrescentei a música Don't Start Now, de Dua Lipa. É o seguinte, If you don't wanna see me dancing with somebody,
Don't show up. Don't come out. Essa frase está em qual condicional? Esse verso está em qual condicional? Zero, primeiro, segundo, terceira. É isso, tá? Qualquer dúvida, é só participar do, do plantão pedagógico. Hoje tem um, das 4 às 5 da tarde, certo? E vou pedir a vocês que registrem a presença lá no chat, né? Aqui. Vai lá no chat, escreve aqui para registrar a presença de vocês. Alguma dúvida em relação à tarefa dessa semana? Adriana, Amanda, Camila? Sim ou não? Com base naqueles 2 textos, responder as questões que foram oferecidas. E aí, meninas? Amanda disse que não tem dúvida. Ah, ok. Então, bom, se durante a execução da tarefa, meninas, Amanda e Camila, não é presente não, eu mudei a palavra, tá? Escreva apenas aqui, tudo minúsculo, para registrar a presença de vocês. Presente é uma palavra razoavelmente grande, né? E eu achei que uma palavra menorzinha. Isso, Amanda. Eu achei que uma palavra menorzinha, muito bem, Camila, ficaria melhor. Tá bom? Então, qualquer dúvida, é só me procurar no chat, ou no WhatsApp ou no plantão pedagógico, ok? Eu vou finalizar aqui para parar a gravação. Goodbye, see you next class. Tchau, vejo vocês na última